Alô, 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 aqui para falar das novidades do à la carte essa semana. E olha só, claro que sempre grandes filmes, mas essa semana tem um filme muito diferente na obra de um dos grandes cineastas de todos os tempos. Uma Lição de Amor, de Ingmar Bergman. Por que esse filme é diferente? Porque daria para dizer que este filme, considerando que é o Bergman, é uma comédia. É óbvio que você não vai esperando uma comédia americana, uma comédia francesa. Afinal de contas, estamos falando de Ingmar Bergman. Mas, pro cinema dele, um filme um pouco mais leve, com um certo humor. E nesse período em que ele estava fazendo filmes bastante profundos, como Noites de Circo, que subiu aqui no nosso cardápio semana passada. Aqui a gente tem a história desse casal, já juntos há muitos anos, e que percebe que deu, vamos nos separar. O marido é interpretado por Gunnar Björkstrand, que foi um dos atores, assim, bergmanianos dessa primeira fase dele. Ele tá em Sétimo Selo, ele tá em Noites de Circo, ele vai estar em Morangos Silvestres, aqui ele é o personagem principal. E aí eles decidem se separar, a esposa até já tem um novo flerte, mas enfim, e aí eles marcam uma viagem de trem e vão juntos ficar lembrando do passado e vai acabar ali rolando uma coisa. Como eu falei, dá pra chamar de comédia esse filme mais leve, mas ali todo o talento do Bergman para tratar das relações humanas, das dificuldades do casamento, enfim, muitos dos temas sempre presentes no cinema dele, mas de uma maneira diferente. O Bergman dizia que esse foi o roteiro mais fácil que ele escreveu. Acho que porque justamente era mais leve, um filme menos visto que a gente está trazendo para vocês, Uma Lição de Amor. Mudando completamente de tom, O Libertino. É um filme francês de 2000, o filme tem um elenco sensacional, Vincent Perrez faz o papel principal, tem Fanny Ardant, tem Josiane Balasco, Michel Serrault, Audrey Tautou, novinha, enfim, vários outros atores que você vai reconhecer. A história se passa ali na corte francesa, no século XVIII, e o personagem principal é Denis Diderot, o homem que escreveu a enciclopédia, e ele, junto com outros aristocratas e outros intelectuais, vivem no palácio do barão Holbach, aonde, nesses campos, nesses jardins, eles ficam discutindo filosofia, grandes conhecimentos, né? Esse período muito efervescente na cultura francesa, mas eles também são pessoas que encaram o amor e as relações de maneira muito libertina. E aí a gente vai acompanhar esses acontecimentos. É um filme muito bem produzido, aqueles filmes franceses de época com aquele padrão que costuma ter, muito bem dirigido, um super elenco, um assunto palpitante, bastante erotismo, O Libertino. Mudando de novo bastante de clima, Os Alunos do Umberto Primo. Esse é um filme que vem da Grécia, super inédito, do ano passado, direto aqui pro à la carte. O filme é dirigido pela cineasta Alessandra Maioletti, é o primeiro longa dirigido por ela. Ela tem esse nome italiano, mas nasceu em Atenas, de uma família italiana, e ela trabalhou como assistente de vários cineastas e acabou descobrindo essa história, uma história real que tinha ficado esquecida, e que foi descoberta porque um professor dessa escola, que continua existindo, encontrou alguns documentos da época e aí eles encontraram também alguns dos protagonistas dessa história. Na Grécia, 1942, ocupada pelos nazistas, 96% dos judeus foram encaminhados para Auschwitz. A gente acompanha então a história de maneira ficcional, mas baseada, nesses dados, portanto em histórias reais, de 9 alunos judeus, adolescentes, que estudam nesse colégio italiano. E todo o medo, ao mesmo tempo as expectativas, adolescência, quando você tem mais sonhos, mais ideias, descoberta do amor, dos desejos, e essa sombra terrível do nazismo e do risco de eventualmente poder acabar sendo preso. É um filme então baseado em história real, baseado em dados reais, uma história que pela primeira vez está sendo contada, e o nazismo na Grécia, que também é algo muito pouco conhecido. Um filme muito intenso, muito forte, dessa cineasta grega de família italiana, que a gente está trazendo. Um filme completamente inédito no Brasil, Os Alunos do Umberto Primo. E agora, o que você mais esperava? Mais um episódio da terceira temporada de Endeavor, o jovem inspetor Morse. Nesse episódio, uma acompanhante de uma família que trabalha numa casa desaparece após ir assistir a aula no curso noturno que ela faz e o inspetor Morse vai investigar. Mais uma boa história e um excelente episódio dessa série que todo mundo tá gostando, o jovem inspetor Morse, Endeavor. Avisei que a promoção estava caprichada, hein? Monte seu cardápio. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.